Tá gravando? Rapaziada, então, desculpa a demora, mas vamos lá. Eu vou tentar, assim, apresentar em pelo menos uns 20 minutos o que eu tinha o que eu tinha imaginado fazer com vocês na reunião que nunca rolou nessas últimas semanas. E possivelmente eu iria fracassar, mas pelo menos para a gente ter uma ideia sobre a que tipo de fracasso eu tô perseguindo, digamos assim, nessa tentativa, né, assim, de apresentar uma crítica à tradição crítica do pensamento social brasileiro. Particularmente o que eu iria fazer com vocês era pelo menos assim dar um sinal mais preciso sobre como eu posso dizer, o referente mesmo, né, assim, dessa tentativa de crítica que está justificada, enfim, eu acho que já está claro para vocês no que ela está justificada, né, assim, naqueles autores que tentam reinterpretar o Marx e tudo mais. Fora dos limites do marxismo tradicional. Mas assim, o referente dessa crítica que eu estou tentando propor para o pensamento crítico brasileiro, para a tradição crítica do pensamento social brasileiro, é a ideia de que assim, aqueles autores, aquelas escolas, aqueles discursos, enfim, aquelas abordagens que se notabilizaram por ser intérpretes, né, da história do Brasil, da sociedade brasileira, e que elaboraram assim, as suas abordagens em função de uma certa apropriação, digamos assim, de um contato, né, assim, de um intercâmbio, de uma comunicação, sei lá, com o marxismo, com a tradição, com a crítica da economia política, com o materialismo dialético, com o materialismo histórico, ou seja, com esse universo, digamos assim, com esse universo discursivo que está bem ou mal identificado, bem ou mal inspirado naquilo que na maneira como Marx constituiu, fundou a obra dele, baseou a obra dele, né? E nesse caso, assim, eu meio que tento mirar precisamente naquelas duas referências que eu julgo as mais, enfim, que eu aceito como eu não sou ninguém para julgar, mas que eu aceito como as mais relevantes entre aqueles que são interessados por motivos políticos ou teóricos, ou os dois, nessa discussão sobre a formação da sociedade brasileira desde um ponto de vista crítico. É claro, o ponto de vista crítico aqui sendo imaginado em referência à tradição do Marx, a tradição marxista. E aí, nesse caso, essas duas referências que são, eu suponho que haja acordo em relação a isso, que são consideradas as mais relevantes, claro, o Immanuel, uma mais, digamos, escolástica, no sentido assim de que é tácito, assim, que esse cara, de que ele é um clássico, digamos assim, da tradição, um clássico da tradição crítica do pensamento social brasileiro, pelo menos eu nomeio assim, ele é tradicional à crítica no campo da teoria social brasileira, é o Florestan Fernandes, né? E aí a Revolução Burguesa do Brasil. Livro esse, vale fazer referência, livro esse editado pela gloriosa Editora Globo. Isso é um detalhe curioso. Mas é só um detalhe bobo mesmo, mas toda a obra do Florestan Fernandes ela foi comprada, né, pelas editoras Globo, né? Tipo assim, a Globo é que detém. Incrível isso, né? A Globo é que detém todos os direitos, assim, se você for catar... Eu não sei que é algo que tenha mudado, mas se você for catar as publicações, assim, dos livros do Florestan Fernandes, tá assim... Aqui, ó, desse... Tá... Editora Globo,
ao contrário, né? Será que é assim, vai? Ah, moleque, editora Globo. Não, nem sei se foi meio russo isso, né? Mas enfim. Bem, e aí a outra referência, essa eu acho que essa é mais. Como é que eu posso dizer? Essa referência ela é mais. Como é que é assim, insurgente, assim, ela é mais. Ela é menos celebrada academicamente. Pelo menos assim ela se consegue. Pelo menos assim, quem trabalha com o Rui Mauro Marini parece ter essa posição, né? Assim, o Rui Mauro Marini, ele. Tá escrito a dialética. Tá escrito a dialética da independência, eu juro. O Rui Mauro Marini, ele é meio que celebrado assim como uma espécie de... Eu acho que assim, né? É um tipo de maldito, sacou? Entre esses autores que de alguma maneira herdaram o Marx e reivindicando o marxismo, reivindicando esse ângulo crítico, digamos assim, desenvolver uma análise da sociedade brasileira que explicaria a constituição do capitalismo no Brasil. É isso, né? Essa constituição no sentido constituinte, né? Não jurídico, do capitalismo no Brasil. E, portanto, o Rui Mauro Marini ele seria um desses autores que daria suporte para essa ideia de que, de alguma maneira, o desenvolvimento do... E é assim, desenvolvimento do capitalismo imaginado como uma espécie de processo contraditório aonde você conjuga de maneira perniciosa, perniciosa, negativa, enfim, para o país você conjuga dois sinais, né, diferentes, né, que é o surgimento de formas, digamos assim, modernas de socialização, conjugada com a manutenção de formas arcaicas, características e próprias da sociedade brasileira, da forma de socialização da sociedade brasileira, né? Então, assim, essa conjugação de moderno com arcaico é o que, de alguma maneira, eu acho que é o que sustenta a ideia de que, e essa ideia está implícita e está explícita, na verdade, na abordagem desses dois autores, o Rui Mauro Marini e o Florestan Fernandes, a ideia de que é porque caiu em desuso, por boas razões, possivelmente, a ideia de subdesenvolvimento, né? Esse país subdesenvolvido e tal. Mas eu acho que essa coisa de conjugar o arcaico com o moderno para interpretar a história do capitalismo no Brasil é o que está por detrás assim, da ideia de que, de alguma maneira, e isso está presente nos dois autores, de alguma maneira o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, na verdade, é uma via de subdesenvolvimento da sociedade brasileira. Por mais que alguns termos por mais que a ideia de subdesenvolvimento esteja em desuso, de alguma maneira ela permanece. Se quiser, bota aspas, assim, toda vez que eu pronunciar de subdesenvolvimento, eu nem sei se eu pronuncio tanto isso, mas toda vez que eu pronunciar subdesenvolvimento, bota aspas na tua cabeça, na cabeça de vocês. Para situar isso que é de fato, você tem em desuso, não sei, é meio anacrônico falar em subdesenvolvimento, pega mal, assim. Assim, com relação, é claro que essa leitura, a maneira como eu estou utilizando esses dois autores, ela é uma maneira, digamos assim, já muito filtrada, né, assim, porque bem ou mal eu tento apresentar esses autores, mas eu considero que não é nenhuma distorção dos argumentos deles, das abordagens deles e principalmente daquilo que resta aos interessados na discussão sobre o desenvolvimento, sobre a formação do capitalismo no Brasil, sobre a modernização brasileira. Eu acho que não é nenhuma distorção não, mas bem ou mal o que eu faço é uma interpretação, é uma estilização talvez,
Eu absorvo esses autores dentro daquele quadro teórico que eu suponho, mais uma vez, que vocês já estejam cansados de saber, mas que eu tenha, de repente, vacilado na exposição a vocês, na exposição sobre esse quadro analítico, teórico, para vocês. Uma leitura assim, eu vou falar, parda, eminência parda é aquela coisa assim, que permanece sem, de alguma maneira, estar presente, né? De todo modo, o que eu quero dizer é que um autor, uma leitura, digamos assim, que eu vou mantendo associada ao estudo, ao esforço assim, mais analítico, mais teórico, mais conceitual de leitura que eu faço do Marinho e do Florestan Fernandes, essa é uma leitura que eu vou fazendo manutenção é do Ottaviani, que impressionante como o nosso alfabeto, ao contrário, vira russo, né? Será que é só porque a gente não entende? Mas é o Ottaviani. E isso porque o Ottaviani, por motivos completamente distintos do meu, mas o Ottaviani, assim, certamente sem dedicar muita atenção ao Rui Mauro Marinho, mas o Ottaviani, ele apresenta um quadro assim tão desenvolvido, assim, tão esclarecido e tão consistente sobre o pensamento social no Brasil, que ele me parece absolutamente sim, útil para insistir naquilo que realmente me interessa no Rui Mauro Marinho e no Florestan Fernandes quando eu os leio. Que é a ideia de que, afinal de contas, esses dois autores, eu diria assim, né, aos princípios enunciados, né, das suas reflexões, vai ficar meio bobo, né, mas a esses princípios subjaz, eu não sei se é no plural ou no singular, mas enfim, a esses princípios você tem uma camada, digamos assim, não exatamente refletida de pressupostos, né? Não exatamente refletida sobre as obras que eles constituíram, né? A respeito da maneira como o capitalismo, ele ao mesmo tempo constitui um sistema evidentemente global, internacional, mundial, que integra todas as nações a um mesmo regime econômico e, em função desse regime econômico, se perfazem, se emergem mediações políticas, culturais, jurídicas, que variam, mas são relativas a esse mesmo regime econômico capitalista. Mas ao mesmo tempo, né, a maneira como esse regime econômico ele pode ser imaginado como universal, ele instaura estruturas particulares para o seu próprio desenvolvimento. Então, na posição desses dois autores, eu considero que está sugerindo assim, dois níveis, não sei se níveis, mas você tem dois aspectos assim, dados de observação, porque não funciona você analisar o capitalismo com esses autores se você imagina o capitalismo exclusivamente nesse plano global. Porque a ênfase deles, por óbvio, é imaginar como o capitalismo se dá no Brasil. E ao mesmo tempo, eles, como eles são muito críticos e muito, né, assim, eles têm uma visão total, da totalidade do sistema capitalista, esses autores eles ficam sempre tentando fazer remissão nesse esforço de análise local, eles sempre tentam fazer remissão a essa forma mais geral, mais global, mais mundializada, sei lá, do desenvolvimento do capitalismo. E nesse particular, ou seja, nesse jogo de tentar articular uma compreensão, uma noção da a totalidade desse processo de constituição e desenvolvimento do capitalismo, ao mesmo tempo como uma forma mundial, global, enfim, e local,
assim, nesse particular, eu acho que assim, não resta dúvida, esse é um esforço absolutamente legítimo. Acontece que, e aí é isso um pouco que eu fico tentando sugerir é, como, como pressupostos não refletidos ou devidamente tematizados das abordagens deles. O problema é que esses atores atribuem à sociedade brasileira em função de um quadro, de uma percepção que não é restrita à sociedade brasileira, mas que pode ser transmitida a outras formações nacionais nas Américas. Né? O negócio é que esses autores atribuem, imaginam que esse esforço de você tentar conjugar assim, a forma global do capitalismo com suas formas locais, esse esforço ele é atribuído às especificidades, às particularidades do capitalismo brasileiro, deixando enunciado, portanto, que o capitalismo... Isso é textual, né? Assim, essa é uma expressão comum a quem leu Rui Mauro Marini, né? É sui generis, né? Assim, o capitalismo brasileiro é sui generis. Né? Ele é singular, ele é incomparável, ele é maravilhosamente incomparável, como a nossa música, como os talentos do nosso futebol, como as nossas mulheres, como tudo que nos faz especiais. Assim também é, no caso, o capitalismo. O capitalismo brasileiro é especialmente particular. E como autores críticos, esses autores eles assumem o ponto de vista de que bem, não, continuando. E como autores, e como eles são críticos, de certa maneira, toda a energia, todo o esforço que eles fazem em captar o caráter particular do desenvolvimento do capitalismo no Brasil como uma forma dependente de desenvolvimento, como uma forma subordinada de desenvolvimento do capitalismo, toda essa ênfase ela está muito centrada na... Meu Deus, peraí. Enfim, de que o capitalismo brasileiro contém contradições, se você os observa, especialmente como um regime com uma estrutura assim, social mesmo, né? Contém contradições nas suas articulações internas entre política, democracia, direito, que denunciam que o capitalismo, que é uma forma econômica propriamente burguesa, ele não nos leva a realizar o conjunto das promessas sociais, civilizatórias da época burguesa. E esse caráter específico do capitalismo brasileiro, essa contradição que nos seria particular, exigiria então uma releitura reivindicada por eles como crítica da história do capitalismo no Brasil, levando em consideração, como eu estou tentando dizer, que o capitalismo brasileiro ele tem um acréscimo, digamos assim, de contradições que não seriam... Bem, aí talvez eu esteja forçando a barra, mas eu acho que a culpa é deles, no caso. O capitalismo brasileiro ele conteria contradições que enfim, são nossas, são jabuticabas, são nossas. Então, eu já tenho 20 minutos, eu juro que em 10 minutos eu tento terminar. Mas, assim, sem colocar esse autor também como centro da discussão, é o Caio Prado Júnior, da história econômica do Brasil. Sem colocar esse autor como centro da minha tentativa, né?
teórica, analítica e tal, eu faço remissão, eu tento fazer remissão ao Caio Prado Júnior, porque ele, para além de todos os balanços que já foram feitos e que podem ser feitos, e eu não os nego, porque eu também nem os reivindico como centrais ao trabalho, mas assim, eu acho que dá para juntar o Rui Mauro Marini e o Florestan Fernandes no mesmo escaninho, ainda que ainda que quem tem interesse nos ambos autores podem imaginar que na verdade se trata de uma escolha entre um ou outro, porque um seria melhor, outro seria pior. O Florestan Fernandes seria dessa escola uspiana, paulista, da sociologia paulista, e portanto, assim, excessivamente acadêmica, meio burguesa, oficialesca e tal. E por outro lado, a gente teria que achar o Rui Mauro Marini pior, porque, enfim, ele talvez tenha contaminado em demasia a sua produção teórica em função do engajamento político dele. Enfim, é claro que, são parênteses, é claro que também, além da possibilidade da gente imaginar que entre o Florestan Fernandes e o Rui Mauro Marini exista uma escolha, sacou? Como o Nildo Ourix certamente faz, como outros fariam também, é claro que também, assim, existem aqueles mais bem dispostos de espíritos que proporiam reuni-los. O Rui Mauro Marini e o Florestan Fernandes. Eu vou chutar agora, é um chute, né? É até ofensivo, porque a Virginia Fontes é fantástica. Mas eu estou supondo que a Virginia Fontes, que tem um trabalho importante relacionado à contribuição do Rui Mauro Marini, eu suponho que a Virginia Fontes ela divulgaria a ideia de que seria possível e pertinente e necessário que a gente reunisse esses dois autores. Então, eu concordo com ela que nessa hipotética reunião proposta do Rui Mauro Marini com o Florestan Fernandes, proposta pela Virginia Fontes, eu concordo com ela, é o caso de reuni-los, mas não para aproveitá-los mutuamente, mas na verdade para criticá-los. Porque o ponto que eu queria dizer é que eu acho que através do Caio Prado Júnior você tem fica dito aquilo que esses dois autores, o Rui Mauro Marini e o Florestan Fernandes, assumem, eu diria acriticamente, assim, assume, sacou? E começa a construir, e eles começam a construir as abordagens deles sob a ideia, sobre aquilo que o Caio Prado Júnior chama de sentido da colonização, o sentido da colonização, né? O Caio Prado Júnior é só material de leitura, ele não é exatamente de estudo meu, mas eu acho que dá para afirmar que, né, assim, o Caio Prado Júnior ele inaugura, assim, um campo de pesquisa, de reflexão sobre o Brasil, que tenta integrar a história no sentido historiográfico mesmo, assim, nacional, sacou? Do Brasil, remontando a descoberta, colonização, e todos aqueles aspectos da história brasileira que eu simplesmente não os conheço, porque eu sou de Cotas, então não estudei isso corretamente na escola. Mas o Caio Prado Júnior ele faz assim, um esforço de integrar esse material sobre a história da sociedade brasileira a uma releitura marxista, né? No sentido de reimaginar a história do Brasil, a história da descoberta do Brasil, a colonização do Brasil, a maneira como o Brasil se construiu uma colônia relacionada a à metrópole ibérica, enfim, a relação entre o Brasil e Portugal, assim como parte dessa história do capitalismo, né? Assim, o capitalismo expandiu os seus mercados a partir
das potências europeias, das nações europeias, para o restante do mundo. E nesse caso, eu acho que dá para afirmar, o que o Caio Prado Júnior introduz, e aí eu acho que isso é um mérito dele, isso certamente é um mérito, é a ideia de que todas as atualizações, todo o processo de modernização que veio em seguida no sentido do Brasil, progressivamente deixar de cada vez mais deixar de ser, deixar de figurar, deixar de exibir aqueles contornos característicos de colônias, de ocupação, enfim, de economias que basicamente serviam de obtenção de matéria-prima para, enfim, tudo aquilo lá. A Constituição do Brasil como processo de independência da sociedade brasileira, a Constituição de enfim, essa mudança de paisagem, a mudança de configuração do Brasil colônia para um Brasil republicano, e todas as inovações e atualizações e modernizações, né, assim, que se seguiram naturalmente disso, de alguma maneira, quando você olha para esse processo desde o ponto de vista dessa expressão, desse conceito, dessa ideia, o sentido da colonização, então você meio que integra você integra todas assim, as nuances possíveis relacionadas à transformação da sociedade brasileira no transcurso do capitalismo, da história do capitalismo, a ideia de que você integra todas essas transformações, a ideia de que, na verdade, todo esse regime de modificações que o Brasil teria passado, ele inalterou, inalterou, se você preferir, conserva de maneira atualizada o caráter mais essencial da sociedade brasileira. E o caráter essencial da sociedade brasileira é o que a torna avessa às conquistas, digamos assim, civilizatórias de uma sociedade moderna, assim, republicana, burguesa, a torna avessa, porque esse não é o caráter da nossa formação nacional. Então, assim, de novo, né, para vocês verem, sem ler sem estudar o Caio Prado Júnior, eu considero que esse a ossatura, a estrutura fundamental que permanece comum às diversidades de análises entre o Marinho e o Florestan Fernandes. Eu considero, eu penso que permanece comum essa ideia. Então, todo o esforço de análise do Wilmar Marini naquele artigo, naquele texto, sobre a dialética da dependência, ou mesmo no livro, né, assim, que aí tem mais fôlego mesmo e tal, do Florestan Fernandes sobre a Revolução Burguesa no Brasil, na verdade, assim, eu poderia dizer assim, são tentativas de confirmação, de revalidação daquele argumento inicial, que foi emoldurado pelo Caio Prado Júnior. E dentro do quadro de análise que eu... claro, assim, todos esses autores fazem o que fizeram em função de uma leitura do Marx, né? Assim,
Me parece que nenhum desses autores, assim como outros autores críticos, né, sobre a sociedade brasileira e tal, nenhum desses autores fariam o que fariam sem a influência, sem a contribuição do Marx. E o que eu acho que o que eles fazem, esses autores, como o Mauro Marinho e o Florestan Fernandes, é se aproveitarem de uma certa leitura do Marx que outros autores, que para mim são relevantes, assim, no meu contato com a tradição marxista, o Postone essencialmente, né, mas assim, o Kurz, o Japer, o Reich e entre outros, e esses autores que me levaram a ter um entusiasmo por leituras assim aí autores aqui no Brasil, né? Pô, eu acho que eu não teria guardado o entusiasmo que eu passei a ter em relação ao Alisson Mascaro se não fossem esses autores, não, Postone, Kurz e tal. O próprio Paulo Arantes, eu imagino que, sei lá, né, o Gabriel eu não sei se ele justificaria assim. Eu imagino que não até, né, porque eu acho que passaria pelo Hegel. Mas assim, eu não sei como é que o Gabriel imagina a relação, o entusiasmo, digamos assim, dele em relação ao Paulo Arantes, mas eu justificaria assim, o meu. Então, assim, esses autores que eu considero importantes, o Postone e tal, esses que eu acabei de mencionar, eles me parecem, assim, defender uma leitura frontalmente, assim, absolutamente diversa, assim, da abordagem que foi proposta por essas referências da tradição crítica do pensamento brasileiro, pensamento social brasileiro, né? E a maneira como eu argumento a divergência entre a leitura, entre esses autores, né, que são críticos da tradição marxista, com a leitura dos clássicos com os clássicos da tradição crítica do pensamento social brasileiro, com base nessa ideia, né? Assim, resumindo num argumento, o que eu acho é que o Rui Mauro Marinho e o Florestan Fernandes, cada um ao seu modo, mas o que eles fazem basicamente elaborarem o marxismo tradicional, refazendo as teses clássicas, né, de dominação de classe, de exploração do trabalho e acumulação da riqueza, aplicada nas sociedades, enfim, tradicionalmente aplicadas nas sociedades do centro do capitalismo, para o capitalismo como um regime, como um sistema global de exploração do trabalho e de acumulação da riqueza. Não tanto quer dizer, certamente entre classes, mas o argumento deles, quando o Rui Mauro Marinho e o Florestan Fernandes observam a sociedade brasileira, na minha opinião, está implícito que eles estão elaborando a ideia de que o Brasil estaria, vamos supor, né? Não, assim, centro e periferia. Bem, a periferia estaria para o centro, assim como os trabalhadores estariam para os capitalistas. Então, a dominação de classe que a gente aprende a compreender no marxismo tradicional, no marxismo clássico, a gente aprenderia a vê-la, a relação entre os países do centro do capitalismo com os países da periferia do capitalismo. E bem, como eu sou da opinião, digamos assim, de que essa não é, de que a melhor maneira de ler o capitalismo não é exatamente com base na ideia de que o capitalismo é um sistema de exploração do trabalho orientado para a acumulação de uma classe sobre a outra. Bem, se esse argumento está errado,
o uso desse argumento para imaginar o desenvolvimento do capitalismo no Brasil também deveria estar. 35 minutos, foi? Tomara que tenha ido. Foi o máximo que eu pude fazer. Vocês podem começar a ser piores comigo, se vocês estiverem sendo muito condescendentes comigo, vocês podem começar a ser piores comigo, que aí eu tento ser mais... Eu tento ser mais onde eu fui menos até o momento. Tudo bem? Slava!